Esse cara aqui, que é um personagem diferenciado, viajou o Brasil, o mundo aí, levando essa cultura maravilhosa, já está sentado aqui com a gente. Quem é ele, Nicole? Ivan Antônio. Mas fala de novo, Nicole! Ivan Antônio. Aí, bate palma aí, produção, pro nosso querido Ivan, que bacana! Oi, Ivan Antônio, prazer. Seja bem-vindo ao nosso programa, sempre te acompanha através das redes sociais, você é um cara que defende, como ninguém, a nossa cultura da nossa cidade, da nossa Bahia, do nosso Brasil. Acompanhe de vez em quando seu podcast também, algumas entrevistas exclusivas, e vamos falar de algo importante que é, né, o incentivo à cultura no nosso município, no nosso estado, no nosso Brasil. Então, é um prazer enorme ter você por aqui. Muito seja bem-vindo ao nosso programa, aqui no programa Se Começa Camaçari com você. É uma honra estar aqui com vocês, uma alegria imensa. Eu sempre viajo em vários cantos do mundo, inclusive dando entrevistas, e me sinto muito grato a todos aqueles que me entrevistam. Mas quando eu sou entrevistado aqui na minha cidade, é a minha aldeia, né? Então, além de um prazer, uma honra, é uma emoção muito grande estar no seu programa aqui. Para mim é uma dádiva. Muitíssimo obrigado pelo carinho de vocês, pela solidariedade ao meu trabalho. Muitíssimo obrigado e espero que eu possa responder à altura das suas perguntas. Que bacana, é um prazer enorme ter você. Eu sei que a sua agenda é lotada, eu te acompanho, já tem um tempinho já, né? E vejo que você defende como ninguém a cultura. A cultura, a gente consegue tirar vários jovens, né, do caminho diferente. Olha aqui, ó, esse é o Pedrinho, nosso novo parceiro, Pedrinho aí, chegando com tudo, jornalista, né, Pedrinho? Obrigado, aí, querido. dando esse apoio aí, o Pedrinho está fazendo parte aqui da nossa equipe. Seja bem-vindo, viu, Pedro? Muito obrigado. Eu que agradeço, você vem aqui para essa nova caminhada. Tenho certeza que você vai se dar bem aqui. Viu, Antônio? Então, eu tenho que te acompanhar e você defende como ninguém, né, a cultura, porque a cultura, a gente sabe que a cultura ajuda muito. É uma terapia para os jovens, é uma terapia para os idosos. Quando se trata de tirar crianças das ruas, através da cultura, é diferente, é completamente diferente. E você, sendo da cidade de Camaçari, é melhor ainda, para as pessoas cada vez mais entender que aqui tem defensor da cultura, da saúde, do esporte, porque às vezes não chega para a comunidade. E agora, através aí da sintonia da Líder FM, as pessoas vão passar a conhecer cada vez mais que tem pessoas aqui que são diferenciadas, que defendem como ninguém a cultura e como você. Agora, as pessoas devem estar em casa, eu quero conhecer um pouco mais do Ivan. O Ivan Antônio, quem que é? Rapaz, aí uma pessoa deve estar agora, não, eu sei quem que é, dentro do carro, né? Não, eu não sei quem que é. Está sintonizado, mas vai conhecer agora com o nosso arquivo confidencial, que conta um pouco, porque se for contar tudo, a gente vai ficar aqui até amanhã da sua trajetória. Vamos lá, Nicole? Arquivo confidencial, produção. Arquivo Confidencial, conhecendo os nossos convidados. Ivan Antônio é poeta, compositor, dramaturgo, diretor de teatro e cinema, graduado em Cinema e Vídeo pela Faculdade de Tecnologia e Ciências FTC, em Salvador, na Bahia. Pós-graduado em Literatura Brasileira e Neuropsicopedagogia pela Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo. É mestre em Negócios Internacional pela Must University. Isso, na Flórida, nos Estados Unidos. Ex-secretário de Cultura, de Turismo e Relações Internacionais do município de Camaçari, Bahia. É só um spoiler. É só um spoiler. Tem aí, ó. Lá nos Estados Unidos, foi onde ali? Califórnia? Na Flórida. Na Flórida, né? Região de Miami, Pampero Beach. Conheço demais. Eita, coisa boa. Mas aí você vê a trajetória, a caminhada dele. Então, o Ivan Antônio, ele tem prioridade, né? Preparo para fazer o que ele faz com muita maestria. E é um cara que, além de ser poeta, né, cantor, compositor, é um cara que tem uma gama de conhecimento. Para a gente começar, mais uma vez agradecer a sua presença aqui, obrigado de coração. Né, e tudo que a gente vai falar aqui está voltado também ao empreendedorismo, né? Cênico, o empreendedorismo de cultura. Porque as pessoas às vezes não entendem, viu, Ivan? As pessoas não entendem que quando tem uma peça teatral, há uma equipe. Correto? Quando há uma produção de filme, há uma equipe enorme nos bastidores trabalhando. Quando tem uma novela, há uma equipe enorme, não é só os atores que estão ali, não é isso? Ali na frente das câmeras, há uma equipe de preparo muito grande, né? Então, a gente vai... Eu queria começar, fora do que a gente está aqui, como é que é viver, né, nesse mundo, né, de ator no nosso Brasil hoje? Melhorou
ou está em decadência, você ser ator? Porque outro dia teve aqui aquela atriz, como é o nome dela? Aos 50. É Divana Carvalho. E ela relatava pra gente que não tá fácil, não é fácil ser ator do Brasil. Para você sobreviver é complicado. Então você como ator, né, que representa essa categoria, como é que é hoje empreender nesse mundo? Olha, eu tive a sorte de ter nascido numa família de um seio muito cultural, porque meu pai veio de circo, meu pai trabalhou em circo muito tempo, a minha mãe era uma atriz amadora. Então a gente está no mesmo planeta, porque eu também sou filho de cicense, minha mãe e meu pai. Então estamos em casa. Sou filho de uma cearense arretada, de um argentino de Santa Fé, na Argentina. Então meu pai tinha um circo no Brasil e conheceu minha mãe, e eu sou filho de cicense. Aliás, o Ceará é um dos... É um celeiro, né, de artistas, né? Isso. Então, estamos em casa. Estamos em casa. Já estava muito honrado de estar participando da que sua bom, entrevista. que bom. E agora que somos irmãos Isso. também, né, nessa jornada. Fui malabarista, fui locutor do circo, fui fazer o carro de som do espetáculo. Eu tentei fazer trapézio, mas eu tinha um pouco de medo de altura, né? E também fui ali, mestre de cena. Tem um Dedé? Com o Didi? Eu fazia o papel do Dedé. Tá. Se o palhaço sempre tem um mestre de cena para chamar. Ele trabalhou alguns anos, né? Então, esse mundo já ajudou você, né? Você sabe que esse pessoal de circo, o povo de circo, eles conhecem o empreendedorismo, mesmo da palavra ser muito usada, ouvida, né? Ouvida, né? Porque com o pouco que ganham, estou falando desses pequenos circos, né? Eles fazem o que pode para manter a sua família e manter o próprio circo. Então, eu venho, né, desse berço de circo. Minha mãe é uma atriz amadora. A minha tia, Josefa Valdivina, foi uma das grandes diretoras de teatro de Pernambuco. Meu tio, por parte de pai, tocava flauta e clarinete. E meu avô, por parte de mãe, tocava pífano e sanfona. Então, eu cresci tendo que aprender como viver nessa seara e sobreviver, né? Então, eu fiz disso a minha jornada. Então, desde cedo, eu aprendi que para continuar sendo artista, continuar a fazer arte, sobretudo, você tem que aprender a fazer gestão. Então, você tem que unir a arte e a gestão. Então, quando as pessoas perguntam, Ivan, por que o seu mestrado não é em cinema, ou teatro, ou literatura, é em negócios internacionais? Né? Por dois motivos. Primeiro, por causa do próprio Teatro da Solidão Solidária, que podemos falar um pouco sobre isso, daqui um pouco é o meu método, que hoje está em 20 países, mas também porque eu entendi desde cedo que se você não conseguisse gerir a sua carreira, entender os mecanismos de um sistema que vivemos no Brasil, que é um sistema capitalista, então você não sobrevivia. Então, ser artista no Brasil é também entender como é que funciona essa engenharia, porque senão você não consegue sobreviver e aí você vai culpar a todos, né? Culpar o mundo, culpar prefeituras, estados, governos, né? Quando, se você consegue entender isso, começar a entender isso, as coisas não se tornam fáceis, mas se tornam menos difíceis. Menos difícil, né? Agora, Ivan, como você enxerga, né, o atual cenário, né, de incentivo à cultura aqui na nossa cidade, né? E que melhorias, né, você acredita que pode ser implantada para... Eu vejo que a nossa cidade ela tem um celeiro de talentos maravilhosos. Não só na sede, mas também na orla, em todos os cantos, né? Que a gente vê as festas que estão chegando agora, vai chegar agora, né? No ano que vem, tem o Festival de NBEP e tal. Mas como é que você vê o incentivo à cultura aqui no nosso município? Você que está nesse cenário. Olha, eu tenho alguns aspectos que eu acho muito importantes. Por exemplo, os editais. Porque o edital é uma das formas mais democráticas de você fomentar a cultura de uma cidade, de um estado, de um país. Porque é através de editais que você não julga em quem aquele que se inscreveu votou. Porque o pior cenário para um artista é quando cerceiam sua liberdade. Então, se você tem um grande produto cultural, um espetáculo de teatro,
um disco. Esse é um ponto que você tocou, que eu acho maravilhoso, que é separar as coisas. Separar a cultura as não é coisas. política, a cultura é lazer, é empreendedorismo, que você fala aqui no seu ponto de vista, por exemplo, assim, se você não é partidário, aí a sua peça de teatro, aquela coisa maravilhosa, você não é abraçada. Exatamente. É separar, né? E essa é a forma mais Democrática, né? democrática, mais importante de se fazer política. Aham. Né? Então, o edital é um meio em que o Estado tem de fomentar a cultura sem julgar, né, o pensamento político partidário do artista, que eu acho fantástico nesse aspecto. Aham. O outro aspecto, isso é uma crítica não apenas à cidade, mas a todos os editais que estão estabelecidos no Brasil, é a dificuldade que os artistas têm, em especial aqueles que fazem cultura popular, de entender como se escreve. Porque eu mesmo, eu tenho um mestrado, estou entrando num doutorado agora. Aham. Às vezes, eu fico sem entender o que o edital pede. Porque é muito contraditório da requisição que eles pedem, né? Obviamente que tem toda uma estrutura que é para proteger de corrupção, enfim, mas eu acho que os editais, eles poderiam ser mais facilitados. Porque eu fico imaginando esse pessoal, por exemplo, de samba de roda, Uhum. né? Que a maioria dos mestres não passaram por academia, às vezes não tem nem um segundo grau. Como é que vai entender Um edital tão muito complicado, né? Muito complicado. Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que as prefeituras, o Estado, os ministérios, deviam ter um olhar mais sensível nesse aspecto. E também eu acho assim que como a gente está para várias cidades, né? Os secretários, eles tinham que, como você falou, né? O samba de roda, às vezes, as pessoas não têm um segundo grau. E não conhecem muito de editais. Mas tinha que ter, na secretaria, um lugar onde pode ajudar a apoiar a sua cultura local. Falou, olha, seu Francisco, sou da samba de roda, com 40 anos, olha, mas Camila ou fulana, eu não entendo isso aqui, como é que eu faço? Eu preciso dessa verba para fomentar minha cultura, meu samba de roda, né, a minha tribo. Não senta aqui, seu Camila, chega aqui que a gente vai ajudar o senhor, para ele não perder esse direito, porque se deixar Deus dará, tem pessoas que estão há 40 anos fazendo samba de roda, não vai conseguir, e vai vir um artista, não é desfavorecendo quem está chegando, Sim. Mas a gente acaba sendo injusto nessa questão, você não concorda? Pessoal de samba de roda, pessoal das cheganças, pessoal de capoeira. Isso, da capoeira. E acaba, por essa falta de saber, né? E não é culpa deles, porque eu mesmo, muitas vezes, fico sem entender o que o edital pede. Né? Mesmo aqueles que estão preparados não conseguem. Estão preparados. Isso. Então, eu acho que a palavra certa é facilitar, no sentido de ser mais fácil o edital, porque senão você acaba caindo, né, nessas empresas que tem pessoas formadas apenas para isso, né, e que ficam catando esses artistas. Que aí acaba pegando a maior fatia do bolo, e o artista sempre cai, você vai falar assim, o cara ganhou o edital, mas saiu da quebrada, assim, mas porque foi a empresa que intermediou e que ficou com a maior fatia. E a maioria dessas empresas são muito cruéis, porque colocam todo o seu corpo estrutural dentro do projeto, e o que sobra para os artistas é o mínimo. É o mínimo, porque o artista, ele tem, por exemplo, vamos lá, um cantor, você tem que pagar a banda inteira, translado da banda, aí o cara vai, você ganhou o edital para se apresentar 2 shows aqui nessa cidade, mas foi intermediado por um empresário, né, que tem uma urgência. O cara pegou a metade, quando você vai ver, a conta não fecha. Exatamente. Ô, Ivan. Exatamente. Aí você Ivan fala assim, rapaz, a conta não tá fechando, bicho, o cara fez lá o edital, vamos 2 shows, mas eu tenho que pagar a banda, translado da banda. O que vai sobrar para mim vai ser para comprar uma cesta básica. Isso não invalida, né, o trabalho de um grande empresário, de uma tem gente que é séria e é justa, né? De um captador de recursos, daquele que elabora projeto, mas o que eu falo é sobre justiça, né? Eu acho que o artista, esse é o começo, né, de tudo. Eu acho que deve ser mais recompensado financeiramente de uma forma mais justa. E os nossos artistas, eles precisam... Porque os artistas, você já percebeu que eles são os primeiros que se leem nas coisas? Foi o primeiro a parar na pandemia e o último a começar
Exatamente. Você entendeu? Fosse primeiro, não tem show, acabou. E aí, todo mundo aderiva. Eu tenho amigos músicos que eles teve que vender os equipamentos. Teve um amigo meu que vendeu a bateria toda. Por uma regra para poder sobreviver. Sim. Porque depende do show para sobreviver, que é um mundo diferente. E aí foram os primeiros que sofreu. Parou o show e depois foi o último a voltar aos shows, né? Aí é complicado. O que mais me entristece é que alguns políticos que se utilizaram da cultura, né, da arte, do cinema, né, da música, das novelas, durante a pandemia, para não enlouquecer. Né? Mesmo assim, quando passou a pandemia, ainda se mantém adversário da cultura. Então, o Brasil ele é muito cruel nesse sentido, né? De uma parcela dos políticos brasileiros, e é de uma crueldade com os artistas, os poucos espaços que nós temos, por exemplo, os editais, as leis de incentivo, ainda são criticadas por alguns políticos como se nós fôssemos os responsáveis por os grandes desvios, por as grandes falcatruas que existem no meio político. Então, eu acho que é um momento de reflexão, mas porque é muito injusto o que se faz em todos os campos com a classe artística. Há um ditado que diz que a cultura é uma ponte para a educação. Eu não concordo. Eu acho que a cultura é a educação. É a educação, a cultura eu sempre... Na minha visão, sempre a cultura que eu venho do mundo circense, né? Então, quando chegava o circo nas cidades, era maravilhoso, era o lazer, era a terapia para idosos, para crianças, cura. E fora que todo o circo de hoje não, que hoje estão muito emblemáticos, mas no meu tempo tinha uma peça de teatro todos os dias de uma forma diferente. Sim. No último, a última atração era uma peça teatral. E era muito interessante, Ivan, que a gente sabia tudo de cor. Hoje vai ser o quê? O casamento do palhaço. Hoje vai ser o quê? Caduna Flor e seus dois maridos. Então, e aquilo era uma diversão, o pessoal saía maravilhado, porque muitas pessoas que vão em busca de cultura, de lazer, é para distrair a mente do dia a dia corrido, do trabalho, das dívidas que tem, das cobranças que tem do patrão. Sabe, Nicole? Então, é isso. Peça teatral é para isso, é terapia. Um show é terapia, gente. Você está entendendo? E empreendedorismo. Empreendedorismo. Um filme, quando você vai para o cinema, ali são várias pessoas que empreenderam, que estão vendendo o seu produto e a gente está ali. Eles estavam vendendo para a gente terapia, diversão. Não é Exatamente. Isso? Não é? Eu tive a sorte, assim, de uma parte da minha infância ter sido nesse meio circense, porque foi a partir daí que me iniciei no teatro, lendo, ouvindo e assistindo às grandes tragédias de dramaturgos brasileiros fantásticos. Né? Eu lembro de eu chorar o tempo inteiro ouvindo, assistindo Vicente Celestino no teatro. Né? Uma peça dele que tem uma canção, foi adaptada dessa canção, O Ébrio. Né? E fizeram um espetáculo com essa música. Tornei-me o ébrio, né? E eu chorando o tempo inteiro com aquela... Que era um teatro cantante. Um teatro musical. E os palhaços, e você do circo, estou emocionado de estar aqui contigo, a gente endeusa muito a Europa, né? Os Estados Unidos. Charles Chaplin, para mim, foi assim, um grande mestre. Mas antes deles, os nossos palhaços, nossos mestres, aqui no Brasil, que não tinha nem o que comer, sabe? Que você passava, meus pais, né, enfim, minha família, eu venho de uma família super fragilizada financeiramente, então meus tios, minhas tias, passavam o tempo inteiro trabalhando na roça, enfim, ao final de semana ia para o circo, né? É quando esquecia. Esquecia né? toda a labuta. A labuta, né? Então, a eles, a minha devoção, sabe? A minha grande gratidão. A minha faculdade foi o circo. Sim. Hoje eu estou onde estou, eu devo muito ao circo. Sim. A gente vai tomar uma água, porque a gente tem que faturar, a produção está ali, e Tá a gente bom. está. É bom que a gente respira, a gente fala para ele. Porque a pauta ela é gostosa, mas a gente fala do mundo, a gente está aqui falando sobre empreendedorismo artístico, cultural, e a falta de conhecimento que precisa de respeito com os artistas, que precisa ter mais respeito
né? Em todo o país. Não é, a gente fala só de Camarões, em todo o país. A gente precisa valorizar cada vez mais a nossa cultura. A campanha que você faz em 20 países, né? Uma ação, como é que é? É o Teatro da Solidão Solidária. Um teatro solidário, ensinar essa arte para o mundo, né? O Teatro da Solidão Solidária é um método que eu criei em 20 anos de pesquisa sobre a solidão humana. Então, para criar esse método, durante 10 anos aqui no Brasil, eu me vestia de uma pessoa em situação de rua e ficava dormindo 10 dias, né, por ano, debaixo de viadutos, em albergues, em praças, pedindo esmolas, como qualquer homem, mulher ou criança em situação de rua, para entender como essas pessoas sobreviviam, né, à fome, ao frio, à violência, mas, sobretudo, à solidão. Então, depois desses 10 anos, eu fui ampliar essa pesquisa nos Estados Unidos, depois na Europa, com refugiados, e criado esse método, hoje está difundido em 20 países. Eu divido a minha agenda entre Brasil, Estados Unidos, Europa, África e América Latina, anualmente. E nós temos hoje, no Brasil, em quase todas as capitais, o Teatro da Solidão Solidária, sendo que Fortaleza, São Paulo e Camaçari são os 3 núcleos principais no Brasil. Né? Em Portugal, que é a porta da Europa, temos um núcleo principal da Europa. E quando você me fala sobre empreendedorismo, é muito importante essa pauta, esse tema, porque você me dá a oportunidade de falar desse empreendedorismo a partir dos invisíveis. Isso. A partir daquelas pessoas que não são vistas, né, pela sociedade. Pessoas que moram debaixo de pontes, de viadutos. Eu trabalhei há algum tempo, 4 anos na FEBEM, em São Paulo, trabalhei no Carandiru, no presídio, que foi considerado um dos mais cruéis presídios da história da América Latina. Sou um dos atores do filme Carandiru. Você participa daquele filme, Participo do filme e me sinto muito honrado de ter participado desse filme, não apenas como ator, mas porque uma parte dos atores não são profissionais. O Hector Babenco, né, que é o grande diretor desse longa-metragem, teve a generosidade de pedir para que eu indicasse alguns alunos para participar do filme. Então, tem alguns alunos que foi um maior sucesso, né? Concorreu ao Oscar, né? Isso. Então, a gente trabalha com o Teatro da Solidão Solidária não do ponto de vista da caridade apenas, né? De transformar esses homens, mulheres e crianças em pedintes, mas de transformar essas pessoas em autores da sua própria vida. Então, quando a gente convida, porque a pesquisa, como é que ela funcionava? Eu dormia esses dias na rua sem me revelar. Eles não sabiam que eu era um diretor de teatro, cinema, um escritor, enfim. No 10º dia eu me revelava e convidava esses novos amigos, novos irmãos e irmãs da rua, em situação de rua, para as minhas oficinas. Nessas oficinas, eu ministro aula para advogados, empresários, psicólogos, artistas profissionais e não profissionais. E, uma vez em cada 3 meses, a gente junta todo mundo. E é muito bacana, Carlos, porque a gente junta empresários com pessoas em situação de rua, policiais, sobretudo oficiais, com ex-presidiários, né? Educadores com pessoas que não sabem ler, para juntos refletirem e, a partir daí, desse grande encontro que eu chamo de uma celebração humana, partilhar saberes e, a partir desse grande encontro, trilhar um novo caminho para a humanidade e para si mesmo. Então, é um trabalho muito bacana, porque ele é muito simples, mas muito grandioso, porque ele se torna uma ponte entre segmentos tão distintos que antes não se encontravam por causa do preconceito, né, da arrogância, e agora se encontram no mesmo espaço, conscientes de que cada um tem um saber. Eu faço doutorado, eu tenho um saber, mas aquele pedreiro que constrói esse estúdio aqui, vai passar 10, 20, 50 anos e não vai cair, também tem um saber que é tão importante quanto o meu. Exato. Né? Aquele policial tem um saber sobre segurança pública, mas, às vezes, aquele homem que caçava, né, que plantava, tinha um jeito de proteger
as suas plantas, lavoura, a sua lavoura, os seus Isso. animais. Então, ele tem outro saber. Então, estando postos todos esses saberes, há essa grande partilha, essa grande troca de saberes, e a partir daí todos se tornam iguais. O empresário não pode dizer que é mais importante do que aquele homem que está na rua, mesmo porque, quando eu convido esse empresário, alguns já vão encurtinados de uma ideia de que eu sou maravilhoso porque eu sou empresário e vou na aula do Ivan, e na aula do Ivan tem toque, tem abraço, vou abraçar um mendigo. Então, eu sou muito generoso por isso, né? Só quando chega lá, Carlos Mestre, acontece uma coisa que é incrível. Tá? Eu pergunto, qual foi a sua maior alegria? Um doutor Manuel, por exemplo. Foi quando minha filha completou 15 anos, que eu mandei ela para a Disney, né? Na volta, a gente fez uma festa surpresa, convidei aqueles 2 atores da Globo, né, que saíram dentro de um bolo cenográfico. Ok. E a sua maior tristeza? Ivan, foi naquela época do plano Collor, que sequestraram nossa grana, eu tive que vender fazenda, casa da praia, uma das minhas empresas faliu, fiquei só com uma. E eu pensei que ia falir. E quando eu pensei que ia para falência, eu pensei em suicídio. Ok. E você, fulano, que é uma pessoa em situação de rua, qual a sua maior alegria? Silvão, quando eu estava no cadeião lá, preso, que minha companheira chegou com o meu moleque, com 6 meses de idade. A emoção, a emoção de ver meu filho pela primeira vez, ele riu para mim. E naquele momento foi um momento de maior alegria, né? E a maior tristeza. Quando a tropa entrou lá e atirando todo mundo, vi companheiros morrendo, a gente jogava no chão, tem que pegar sangue do outro, e enfim, a gente não podia nem respirar direito. Para fingir que estava um para não morrer também. Tá. Ok, você passou quanto tempo lá? 20 anos. E depois? Depois eu terminei de cumprir a pena, já tinha separado da esposa, aí fui para a rua, não tinha para onde ir. Você está quanto tempo na rua? 28 anos. Nossa. Mas você já pensou em suicídio? Não, seu Ivan, nunca pensei em suicídio. Eu estou aqui porque aqui eu tenho esperança. As pessoas me veem não como um bicho, me veem como gente, então estou esperando sair dessa situação. E aí o empresário, Nicole, começa a pensar na sua história. Poxa vida, eu tenho tudo. Eu tenho casa, né? Tenho uma empresa, tenho amigos, tenho uma rede de proteção. Como é que eu penso em suicídio? E aí quem ajuda quem? É esse homem em situação de rua, que antes não era visto como uma pessoa, que está dando uma lição de vida, esse empresário, que ajuda ele a repensar a sua história e não pensar mais em suicídio. E aí eu os convido, todos, para nós montarmos um grande espetáculo. E esse espetáculo dura de 6 meses a 1 ano, a sua montagem. E por quê? Se eu posso convidar alguns amigos da TV ou do cinema, atores profissionais, para fazer um espetáculo em 3 meses, né, como profissionais, é o tempo máximo que a gente passa montando, todos são profissionais. É porque é o tempo de aproximação. Porque no primeiro, segundo, terceiro mês, ainda estão todos muito afastados um do outro, né? Aquele filho do empresário, que é meu aluno, ele não deixa o seu celular à toa, porque ele acha que aquele menino da FEBEM vai pegar o celular dele. Aquele empresário não dá muita liberdade, muita conversa, aquele ex-presidiário, porque acha que vai roubá-lo depois. Mas depois, Carlos, você sabe disso, do 3º mês em diante, que está todo mundo junto. Já foi. Alegria às vezes o empresário, pela sua agenda maluca, tanta correria, não consegue decorar o texto, vai decora errado. E aquele homem em situação de rua, né, que às vezes nem sabe ler direito, decora como griot, né, pela memória. Não, doutor, não é isso não, o texto é esse. E ajuda. Eu falo, olha, Vicente, você tem uma empresa, uma construtora civil, e está precisando de carpinteiro. Fulano, que é uma pessoa em situação de rua, o ex-presidiário, é um marceneiro extraordinário. Você viu o cenário que ele fez para a gente. Você não dá uma chance. Enfim, então essa ponte que a gente estabelece entre esses mundos tão diferentes, que é o que você e eu chamamos de cura. Porque a partir, quando você neutraliza a sua arrogância, neutraliza o seu preconceito, você se cura. Né? Então, eu digo sempre que quando eu criei o Teatro da Solidão Solidária, não foi para salvar ninguém, foi para me curar. Né? Porque é através dele que eu me torno um ser humano melhor, menos arrogante, menos egoísta. Às vezes eu vou no meu carro, uma pessoa me fecha, a vontade que eu tenho é dar um tiro naquela pessoa. Mas quando eu lembro do que eu falo nas minhas entrevistas, nas minhas aulas, que eu falo para aqueles meninos que vêm da FEBEM, vêm das prisões, sobre perdão, eu
Eu falo, pô, irmão, você não pode ser um hipócrita. Você acabou de falar de perdão e você está querendo bater em alguém, né? Então, e a arte tem esse poder, né? De curar o outro e de se curar. Que bom, viu? Agora, você representa muito bem a nossa cidade aqui. Você vai, viaja pelo mundo, mas sempre volta para Camaçari e você defende com unhas e dentes aqui a sua cidade. Agora, como você está apoiando aí, por exemplo, como você vê, né, a formação artística e cultural entre os jovens aqui, dos talentos aqui do nosso município? Você tem visto que tem crescido, as crianças se interessam mais pela arte cênica, né, pelo teatro ou outras culturas, né? No meu tempo também, quando era guri, eu tinha um sonho de tocar no 7 de setembro, né, Nicole? Quem não tem, né? Na fanfarra? Na fanfarra, era. Quem não tem um sonho de passar pela Bamuca, né? É isso, né? Não, então, na sua visão, assim, como é que está hoje aqui? Olha, a Cidade do Saber sempre foi um grande centro aglutinador de pessoas que têm fome de cultura, né? Então, desde do seu nascedouro, eu falo com muita emoção porque eu estive nesse nascedouro, né? Na época eu estava como secretário de Cultura, então a Cidade do Saber, ela foi criada na gestão do prefeito anterior e na minha gestão como secretário de Cultura. Então, desde lá para cá, ela vem sendo esse grande celeiro, né, para aglutinar essas pessoas que querem iniciar, querem praticar e até se tornarem artistas profissionais em todas as áreas, teatro, música, dança, capoeira, arte plástica, enfim. Então, Camaçari, eu tenho viajado o mundo, é uma das cidades mais ricas culturalmente. É uma das cidades que... Agora, Buli Buli tem uma coisa que ele diz que eu acho fantástica. Ele fala assim, você é um pé de dinheiro mal cuidado. Você é um pé de dinheiro mal cuidado. Eu acho que Camaçari, ele ainda carece de um olhar mais atento para essa grande riqueza. Porque é óbvio que a palavra de ordem é Ford, né? Ford, agora é a BID, está tudo certo. Ok. Agora, a palavra de ordem mesmo da cidade, ela tem que ser a cultura. Tem que ser, né? Porque os Estados Unidos, você fala das grandes indústrias americanas, mas antes você não tem como não falar de Hollywood. Não tem como falar, né? Você não tem como não falar dos artistas. Não tem como não falar da Broadway, né? Não tem como não falar da Broadway. É um teatro lá do outro. Teatro, não tem como não falar cinema, de Michael teatro, Jackson. É impressionante. Eu fui lá várias vezes. É um teatro do lado do outro e é tudo lotado. É um bairro que você olha para lá, é só teatro. É um do lado do outro, cara. É como se fosse você botar uma farmácia. E assim... E veja, você citou um exemplo fantástico. É como se colocasse uma farmácia ao lado do outro. Aqui no Brasil, é uma farmácia ao lado da outra. Você foi aqui em Camaçari. Em todo lugar tem farmácia. É um sinal que tem uma sociedade doente. Isso, eu também falo isso. É um sinal que tem uma sociedade doente. Se tem uma delegacia atrás da outra, tem um posto policial atrás do outro, é um sinal que essa cidade é muito violenta. Ela não é segura, ela é violenta. Se tem uma farmácia atrás da outra, é um sinal que é uma sociedade doente. E para curar essa doença, o que a gente precisa? Arte, cultura e educação. Cultura. Você acabou de falar, Carlos Mestre, com muita sabedoria, um exemplo da Broadway. É um teatro ao lado do outro. Então, os Estados Unidos é o que é. Tem algumas divergências com o sistema americano, mas é o que é, sobretudo por causa da cultura. Exato. E é o interessante que lá tem essa cultura da gente, lá a cultura de ir ao teatro. Sim. Lá eu vi vários artistas, né, que fizeram filmes. Eu conheci os artistas do cara que fizeram, um ator lá que fez o Caça-Fantasma, teve um lá que eu conheci de perto. Aquele do Predador, aquele morenino, conheci de perto, para teatro. Então, há uma cultura de você ir ao teatro. E a gente tem um dos maiores teatros da América Latina e a gente precisa fomentar e criar no nosso jovem e a terceira idade, todo mundo,
E ao teatro, teatro é terapia. Se você tem teatro, se você tem cultura, você vai evitar vários tipos de doenças. Carlos, Depressão, ansiedade. São várias coisas que você pode evitar indo ao teatro. nós acabamos de estrear um espetáculo agora, As Meninas da Pesada, Aham. com 35 atores. Desses atores, tinha 4 crianças, 9, 10 e 11 anos. 2 de 9, 1 de 10 e 1 de 11 anos. E uma grande parte do elenco era de pessoas idosas. Tá aí, tá vendo? Mulheres que tinham um sonho na infância de fazer teatro, de fazer arte, e foram cerceadas pelos seus companheiros, às vezes pela família, estão fazendo agora. Fazendo agora, né? E você não tem ideia de como. Sam também participou do elenco, não foi? Sam, e aliás, Sam, um grande grande ator, ator, né? né? Um grande Sam. ator, uma grande revelação do Teatro da Solidão Solidária. E quero aproveitar para te convidar a sua equipe. E quando você falou que veio de circo, eu fiquei super emocionado e feliz. Estamos fazendo no Brasil, o Teatro da Solidão Solidária, o ano que vem, o Festival Mundial de Cultura da Paz, que vai ser aqui em Camaçari. Que bom. Eu poderia ter escolhido Salvador para fazer. Já ia... Mas é minha cidade. Sua cidade. Então eu quero trazer o mundo, que vai vir artistas de vários cantos do mundo, né? Então vai vir para Camaçari, Fortaleza e São Paulo. Porque São Paulo, onde eu criei, é o Teatro da Solidão Solidária, então nós temos o mais importante núcleo depois de Camaçari, é São Paulo. Temos Fortaleza, que temos um núcleo coordenado por Márcia Ribeiro há 20 anos, e Camaçari, que é a minha aldeia. Então esse festival vai acontecer aqui no Brasil, nessas três cidades. Queria muito já te convidar publicamente para você participar desse festival. Já estou lá marcando presença e a gente fica aí em contato com a produção para quando estiver próximo, para a gente vir aqui uma entrevista, divulgar, porque a gente tem que incentivar cada vez mais cultura. Aí o pessoal fala, mas o programa é empreendedorismo. Cultura é empreendedorismo. Para um espetáculo acontecer, tem que ter equipe. Os atores trabalham, depende disso. Um festival desse vão ser milhões de reais que vão ser envolvidos, com hotéis que vão receber artistas e gente de fora. Exatamente. Há uma gama de empreendedorismo nos 4 cantos desse evento, né? Ô, Antônio, e para a gente finalizar, que recado você manda para aqueles jovens, né? Ou aquela pessoa que ainda não tem essa mente aberta para a cultura? Ou que tem vontade de fazer capoeira, mas não faz, tem vontade de fazer um teatro, mas não faz, ou tem vontade de ir ao teatro, porque aqui, graças a Deus, tem peça aqui direto, tem peças importantes. Eu acho que eu já fui aqui umas 7 vezes no teatro. Eu gosto muito, sempre que eu posso eu vou, porque é leve, purifica. Eu sempre falo, quando eu vou ao teatro, meus problemas, meus boletos ficam na porta. Eles não ultrapassam a porta. E é tão divertido quando você pega aquela peça que se identifica, e às vezes as peças de teatro, ela está contando a sua história da vida real. Ela consegue, é eu ali, cara. É isso que eu preciso fazer. Eu preciso virar a chave para ser outra pessoa. É um outro gatilho, né? É outro gatilho. Eu diria a qualquer pessoa, desde criança até você que tem 90 e poucos anos, que venha ao teatro, venha fazer música, venha fazer dança, né? Porque eu tenho hoje histórias fantásticas com o Teatro da Solidão Solidária de pessoas que não conseguiam perdoar. Tinha uma mágoa com o pai, ou com a mãe, ou com um amigo, e estava 10, 20, 30 anos sem falar com outra pessoa, odiando, ou magoada. E através do Teatro da Solidão Solidária, né, pessoas com depressão, né, pessoas que pensavam em suicídio, né, e hoje já não pensam mais, pensam em curar outras pessoas, pensam em salvar outras pessoas. E o principal disso tudo é valorizar a vida. Valorizar a vida. A vida é né? única. É um presente, é uma dádiva de Deus, né? Então, venha, né? Porque procure a Cidade do Saber, a gente sabe que não cabe todo mundo, aqueles que não couberem, procure o Teatro da Solidão Solidária, estamos e sempre estaremos com os braços abertos para qualquer pessoa, desde criança a terceira idade. Tem tantos mestres de capoeira aqui na cidade, enfim, professores que têm grupos além do que é estabelecido pelos estados e governos, enfim, que estão também de braços abertos. Então, essa é a minha mensagem, que a gente veio para finalizar, para uma jornada espiritual, e temos que ter a consciência que 2 coisas são muito importantes para a gente continuar essa jornada para a luz: amar e perdoar. Ivan, prazer te conhecer pessoalmente. Já tinha te visto lá no Shopping Vera algumas vezes, eu também no teatro, mas pessoalmente é um prazerão, tenho muito orgulho, honrado, viu? Orgulho de conhecer e saber que você realmente defende cada vez mais a nossa cultura.
e apaixonado pela sua cidade. Isso é maravilhoso, né? Muito Vai, mas bom. volta, né? É o Sim. bate e volta. Obrigado. Volte sempre, tá? Obrigado, Nicole. Carlos Messi, Juranildes deixou aqui para ele, da loja Corpiá. É um mimo. Aí, um mimo aqui, Olha, ó. Copiar que uma essência, um bacana. presente da dona Juranildes Muitíssimo Araújo. obrigado. Tá? Obrigadão, viu? Estar aqui já é um presente. Receber outro presente, Nicole. Obrigado a você, sua equipe, Obrigada a você. Carlos Messi, esse meu irmão querido, já um novo irmão, de vida e de arte. Uma honra, uma alegria ter te conhecido. Um presente, viu? Prazer todo meu. Você sabe a honra de te conhecer, viu? Pessoalmente. Quando falaram que ia vir você aqui, eu falei, rapaz, eu não acredito não. Porque o cara, né, com a bagagem que tem, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, sempre faz o momento certo e a hora certa para acontecer as coisas. Tá bom? Muitíssimo obrigado, querido.